Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, minha gente querida? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fluir Cast. Tudo bem com você? Essa manhã de sexta-feira maravilhosa que Deus nos dá. Depois de tantos dias de chuva, né? Esses últimos 2, 3 dias já deu uma paradinha. Muito bom. A roupa voltou a secar em casa, né? Que bom que você está aqui junto com a gente nesta manhã. Se você é novo por aqui, já aperta o botãozinho ali para se inscrever nesse canal. Se inscreve ali. Ativa o sininho das notificações. E já deixa um like nesse vídeo. Ok? Lembrando para você também que se você não quiser desfrutar desse conteúdo ou não pode, por questões lógicas, está trabalhando, correndo, não pode assistir o vídeo, você também pode desfrutar desse conteúdo no Spotify. Fantástico, né? Que bom que você está por aqui nessa manhã. Vamos entrar em assunto nessa manhã. Muito, muito importante. Vamos entrar em assunto. Pastor, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de como ouvir ou aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ontem nós falamos algumas coisas importantíssimas e eu considero que o assunto que nós tocamos ontem é um dos mais importantes de todo esse tema que nós temos conversado aqui durante já quase 2 semanas, 2 semanas e meia já. Por quê? Porque ontem nós falamos que para que você e eu possamos compreender melhor a voz do Espírito Santo, é necessário um relacionamento com Ele. Afinal, Jesus, no momento em que Ele se entregou na cruz do Calvário, Ele não o fez somente para perdoar os nossos pecados. Jesus não vê o seu trabalho, a sua obra, o seu labor na cruz do Calvário como algo vazio. Jesus vê a salvação como algo contínuo em nossas vidas. Vou usar um termo aqui que é extremamente pesado e forte, mas é uma realidade. Muitas pessoas veem a Deus, veem a Jesus como um relacionamento de prostituição. Essa expressão se usa muito na Bíblia, tá? Por se você não sabia, essa expressão se usa muito. A Bíblia conta e a Bíblia fala abertamente que houve um profeta no Antigo Testamento. Eu não vou te dizer o nome, depois se você estiver curioso, escreve aí no chat, escreve nos comentários e faz a pergunta. Depois a gente fala sobre isso. Houve um profeta no Antigo Testamento
que Deus disse para ele: eu quero que você se case com uma prostituta. Como assim você se casa com uma prostituta? Sim. Sabe por que Deus pediu isso para esse profeta? Porque Deus disse para ele: porque a tua vida será o exemplo, será a personificação daquilo que eu estou vivendo com a nação de Israel. Quando nós pensamos na nação de Israel, nós temos que pensar na igreja, temos que pensar em nós, porque o nosso comportamento às vezes é muito parecido. Deus se sentia como se ele estivesse se as pessoas estivessem num relacionamento com ele, como um homem tem um relacionamento com uma prostituta. Por quê? Por que Deus exemplificava dessa forma? Eu quero te dizer isso nessa manhã. Porque o relacionamento de um homem, quando ele procura uma prostituta ou uma mulher, tá? Porque isso também existe. A Bíblia foi colocada na figura masculina, mas a gente poderia pôr facilmente na figura de um homem. Tem mulheres que procuram somente por prazer sexual e pagam gigolôs, pagam prostitutos. Por que nós exemplificamos isso dessa forma com o relacionamento que algumas pessoas querem com Deus? Porque o homem ou a mulher que procura o prazer sexual momentâneo por dinheiro, ele não está procurando relacionamento nem fruto. Ele só está procurando prazer e ele quer pagar por isso por um momento de prazer. Muitas pessoas, elas procuram a Deus por uma necessidade. Às vezes não é uma necessidade fisiológica, como uma necessidade sexual que as pessoas estavam mencionando anteriormente. Mas as pessoas têm uma necessidade no casamento, têm uma necessidade na família, um filho está com problemas, estão com uma crise financeira e elas acabam tendo um encontro com Jesus, elas são salvas, entendem que eram pecadores, que precisam de perdão de Deus. Mas depois disso elas não procuram, elas não trabalham para estabelecer um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. E esse relacionamento, tristemente, acaba se tornando um relacionamento de prostituição. Triste, né? Triste o que eu acabo de falar, sim, mas é duro, mas é a realidade de muitas pessoas. Por isso, elas vivem quebrando a cara. Por isso, como dizia um velho homem, elas vivem sendo vomitadas cada domingo, cada 6 meses, uma vez por ano, dentro das igrejas, que elas se afastam de Deus, se afastam da sua comunidade de fé. Elas vivem uma vida que não era para eles viverem. Por quê? Porque elas não aprenderam e não dedicaram tempo para desenvolver um relacionamento com Deus. Você pode esquecer tudo que você ouviu aqui durante todos esses episódios. Você poderia não ouvir nunca mais nada na vida sobre o Evangelho. Mas se você aprende a ter um relacionamento com Deus, você está a salvo. Você tem tudo. Porque é a partir de estabelecer um relacionamento com Deus. O que é um relacionamento com Deus? Um relacionamento normal. Existe uma troca. Você dá, você entrega e você recebe também em troca. Sabe o que acontece no nosso relacionamento com Deus? Deus já não tem mais o que nos dar. Por quê? Porque Ele já nos deu tudo. Ele nos entregou o melhor que Ele tinha. O livro de Romanos diz assim: se o Deus que não poupou nem o seu próprio filho, né, para nos alcançar, eu estou parafraseando aqui o texto, quanto mais juntamente Ele nos dará todas as coisas. Então, e Romanos ali, Paulo continua falando assim: quem nos separará deste amor? A relação é, querido, Deus não tem mais nada para te dar. Ele já te deu tudo, o melhor que Ele tinha. Por quê? Porque em Deus nós temos acesso a tudo que nós precisamos. Deus não está disposto a te dar tudo que você quer. Deus está pronto para te dar o que você precisa para cumprir um propósito eterno.
Mas tudo isso nós vamos descobrir num relacionamento. Porque se Deus já me deu tudo, agora quem tem que dar sou eu. Quem tem que oferecer a vida sou eu. E isso acontece num relacionamento diário. Quando eu começo a buscar a Deus, a perseguir a Deus. Quando eu começo a clamar por Ele, porque eu quero conhecer. Dessa forma, no nosso relacionamento diário e intenso com Deus, é que vamos ir descobrindo, passo a passo, como é a sua voz. Como a sua voz fala no nosso interior. Eu brinquei no início, né, dos episódios aqui do podcast. Eu falei, muita gente pensa que Deus vai falar assim: aonde você está, meu filho? Cadê você? Que eu não te vejo nos cultos, me adorando. Cadê você? Que eu não te vejo orando. Cadê você? Onde você se escondeu? Tem muita gente que pensa que Deus vai falar assim. Ou Deus vai falar assim: ei. Não, e Deus não vai falar assim. Tá muito sério, né, esse episódio nessa manhã. Mas não. Deus não vai falar assim. Nós temos que aprender a descobrir como ouvir a sua voz interiormente. A voz de Deus, ela vai acontecer no nosso espírito. E eu uso uma expressão, eu já ensinei a algumas pessoas. E muitas vezes a gente não vai escutar claramente a voz de Deus, mas nós vamos perceber uma impressão no nosso espírito. Que fala assim: meu Deus, eu tive uma impressão. Me deu a impressão. E é Deus falando com a gente. Por quê? Ontem nós finalizamos falando sobre o sinaleiro, lembra? Que dentro de nós há como um sinaleiro. Um sinaleiro não tem luz verde, luz amarela e luz vermelha? Da mesma forma, a voz de Deus se manifestará assim. Haverá momentos onde a voz de Deus nos dirá: sim, vai, avança, faz. Tá tudo certo o que você está planejando, tá com a minha bênção, pode ir. Em palavras simples, tá? Às vezes você não vai ouvir claramente isso, mas você vai sentir e entender claramente que é Deus falando com você, dizendo para você ir. Outras vezes você vai sentir que dentro do teu interior está no amarelo. E outras vezes você vai sentir claramente que é vermelho e que não é para fazer. Você não pode se guiar por coisas externas. Você não pode ser guiado por boas oportunidades. Esse é o maior problema. Sabe onde mais as pessoas quebram a cara? Quando uma bela e maravilhosa oportunidade aparece na sua frente. E a pessoa fala assim: só pode ser de Deus, é uma boa oportunidade. Nem sempre. O diabo também pode te oferecer o céu, o mar e a terra. Assim como ele ofereceu para Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ele foi tentado por Satanás lá. Jesus estava jejuando, Jesus não estava na carne, ele estava jejuando. E o diabo apareceu. E Satanás belamente ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus. Satanás ofereceu um montão de coisa. E assim ele também oferece para a gente. E tem muita proposta indecente do diabo que não parece. Parece uma boa oportunidade. Parece um bom partido. O diabo às vezes te oferece pessoas. Você que está solteira, você que está solteiro. Fala: pastor, nossa, mas aquele homem, aquela mulher... Mas ele não crê em Deus como você. Ele é mulherengo. Ela é mandona. Ela quer ser a chefe da casa. E aí por diante. Você vai cair nesse buraco por não ouvir a voz de Deus e por você levar pelas suas emoções. Que às vezes você gostou do corpo da pessoa. Ou às vezes você viu uma oportunidade de fechar um negócio e fala: não, é de Deus. Só pode ser de Deus. Você tem que andar com Deus. Qual que é o problema maior de tudo isso? As pessoas se habituaram a terceirizar um trabalho que é tão importante. E deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, meu querido, você que está me vendo e você também que me ouve. Não tem como terceirizar você ouvir a voz de Deus. Você não pode fazer isso. Porque de ouvir a voz de Deus como o direcionamento da sua vida, literalmente depende da sua vida. Dependem das suas gerações. Você sabe que os seus filhos
vão experimentar os resultados de você ouvir ou não ouvir a voz de Deus? Pois é. Os nossos filhos, a nossa casa, eles desfrutam ou passam os perrengues dos resultados de ouvir ou não ouvir a voz de Deus. Você não pode terceirizar. E sabe qual é a boa notícia de tudo isso? Que se você já recebeu a Cristo, o Espírito de Deus já está dentro de você se movendo. E Ele só precisa que agora você pare para prestar atenção no que Ele está dizendo. Como diz uma pessoa bem famosa aqui nesse Brasil brasileiro, é para glorificar de pé, Brasil. Sim, é para glorificar de pé, porque o Espírito de Deus já está se movendo dentro de você e Ele quer nos ensinar como aprender, como ouvir a sua voz claramente. Pastor, e quanto tempo você vai demorar? Nós vamos ter a vida inteira para treinar. Pastor, mas eu vou errar? Sim, você e eu vamos errar. Por quê? Porque às vezes nós somos governados pelas nossas emoções. Lamentavelmente, somos governados pelos nossos desejos. Você fala, eu quero tanto, gostaria tanto. E você acaba fazendo o que você não devia fazer. Mas ninguém pode dizer, ninguém consciente em Cristo Jesus pode dizer que não sabia que havia uma voz interior lhe dizendo para não fazer. E eu sempre faço o mesmo teste e eu vou fazer com você aqui que está me vendo e que está me ouvindo. Para por um momento teu trabalho mental e lembra da última vez que você pecou. Essa semana, ontem, não sei. Lembra da última vez que você pecou? Lembra? Da última vez que você pecou mesmo assim, que você tem memória? Porque tem parte que você pecou, você nem percebeu, mas você pecou também. Lembra da última vez que você pecou? Que você teve a oportunidade de pecar e você acabou pecando? Fazendo algo que Deus não queria? Lembra? Já lembrou? Acho que não é tão difícil lembrar, né? Você lembra agora dos últimos 20 segundos antes do teu pecado? A voz que falou dentro do teu interior para não fazer? A voz que falou, cala a boca. A voz que falou, não faça, não diga. Lembra? Lembra dessa voz? Às vezes você diz, pastor, eu não ouvi voz nenhuma, mas eu senti um negócio meio errado. Isso, você sentiu, parece que estava... Sabe quando você tem uma porta na sua casa que ela incha por conta da temperatura, da umidade, da chuva e começa a raspar em algum lugar e ela não fecha bem? Da mesma forma, quando o Espírito de Deus está dizendo para nós, não faça, você sente dentro. E tem algo te incomodando? Lembra disso? Bom, essa é a voz de Deus falando com você. O Espírito de Deus te guiando a toda a verdade e a toda justiça. O Espírito Santo nos guiando a fazer, a falar e a viver o plano eterno de Deus para nós. Ok? E agora eu quero colocar a cereja, né? Cereja do bolo nessa manhã com um assunto e eu quero deixar engatilhado para o nosso próximo podcast. Eu acho que a próxima semana a gente não vai se encontrar aqui. Ou preciso que você fique atento às nossas redes sociais. Se você não me segue no Instagram, eu já vou aproveitar aqui e falar @PR Alejandro Reyes. Igual como está aqui no meu canal do YouTube ou no meu Spotify. Você coloca PR Alejandro Reyes no Instagram e você começa a me seguir lá.
e veja os nossos stories, porque nós vamos estar informando. Por quê? Porque eu tenho o livro que eu estou escrevendo, que estou um pouco atrasado. Um pouco bastante. Mas eu preciso que esse livro esteja pronto, o conteúdo dele agora. Não pode demorar mais do que já demorou. Então, pode ser que na semana seguinte a gente tome uma pausa só para terminar esse material, esse conteúdo. Esperando em Deus que a gente consiga concluir, né? Mas eu vou falar um assunto agora aqui para nós ficarmos engatilhados para o próximo episódio. Você vai gostar. Ai, pastor, eu gosto tanto de ir naquelas igrejas onde os irmãos são aqueles irmãos Kodak, que revela tudo. Quando eu tenho algum problema, eu procuro aqueles irmãos que ficam revelando tudo, que ficam profetizando. Será que é certo ou errado, pastor? É certo ou errado fazer isso? Ah, tem que dar risada, né, gente? Tem que bater palma para esse pessoal. Tem que bater palma. Estamos batendo palma para esse pessoal que faz isso. Mas é óbvio que não é você que está me vendo, nem me ouvindo. Você deve ter algum amigo que faz isso, né? Você vai atrás dos profetas do raio-x de Deus, da revelação, do número de calça, do número de sapato, do número do CPF. Hoje tá tão na moda, né? Como o pessoal avacalha, né? Não tem outra expressão melhor, avacalha mesmo com o evangelho, né? Então o que acontece, meus queridos? Deixa eu te explicar uma coisa para deixar engatilhado para o próximo episódio. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá? As pessoas procuram tanto terceirizar a sua vida espiritual, a sua vida, que é a única vida que a gente tem, tá? A pessoa fala assim, ai, a minha vida espiritual tá ruim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem três tipos de vida. Não é como um gato que tem 7, tá? Você tem 3 tipos de vida. A vida biológica, a sua vida física. Você tem que cuidar dela. Se você se empanturrar de doce, de um montão de coisa e não se cuidar, né? Não tô dizendo pra você não comer nada. Mas você tem que se cuidar. Eu também, né? Partindo por mim. Senão a gente fica doente. Imagina você comer carne, só comer gordura de carne todo dia. Uma hora que o teu fígado não vai aguentar mais. Então, nossa vida física, nossa vida biológica, ela tem que ser cuidada. Senão a gente morre. Fisicamente. A vida da alma, a vida da psique, como a Bíblia fala, a vida suque ou a vida psique, ela tem que ser cuidada. Você tem que cuidar das suas emoções. Cuidar aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Né? O que aconteceu agora na pandemia? Os canais de televisão se encarregaram do quê? De nos alimentar com caminhões de lixo. E por isso tem muita gente afundada em depressão, em pânico, porque elas faziam o quê? O único que elas ouviam é morte o dia inteiro. Então, não cuidando das suas emoções, não tiveram sabedoria para isso, acabaram pagando um preço altíssimo. Né? Muitas pessoas ficaram doentes fisicamente por não cuidar das suas emoções, porque a tristeza emocional, ela produz uma queda de imunidade. E eu não estou dando uma de médico aqui não, tá? Só conhecimentos gerais aí. Só que você tem uma terceira vida, que é a tua vida espiritual. As pessoas falam assim, pastor, eu não estou cuidando muito da minha vida espiritual. Se você não cuidar dela, você vai perder ela, você vai morrer. Você vai entrar e vai ficar aí na UTI espiritual, do teu corpo espiritual, da tua vida espiritual. Porque muita gente não dá bola, como não tá vendo, né? Como não tá doendo a barriga, não tá doendo as juntas do espírito. Mas você tem, o Espírito Santo está entristecido dentro de você. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Daí a pessoa vive uma vida desconectada de Deus por completo, mas ela quer saber o que Deus quer para ela. E eles fazem o seguinte, não tem um povo que vai ler as cartas? Não tem? Óbvio que aqui não tem balneário. Isso aí tem, só lá no Chile tem isso aí. O povo que vai ler as cartas. Não tem? Os videntes. O pessoal que entra no Instagram, daqueles que falam o horóscopo todo dia. Tem, né? Mas tem os crentes, tem os cristãos que receberam o privilégio de Deus, de ter o Espírito de Deus dentro deles, habitando. E eles procuram, esses homens,
e mulheres que ficam profetizando e revelando como se fosse ler as cartas, porque eu não me relaciono com Deus, sou filho de Deus, mas não tenho relacionamento nenhum com meu pai. Mas vamos ver o que ele quer para mim. Vou procurar uma igreja onde esteja revelando tudo. Não dá, minha gente, não dá. Não dá. Que tristeza. O que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa. Pastor, fala assim, mas esses homens não são profetas de Deus? Sim, muitos deles são, estão trabalhando de forma equivocada. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa e deixar um ganchinho para o próximo episódio. Nós temos que entender, quando lemos a Bíblia, a história e o momento da história. Ok? Nós temos que entender que haviam coisas no Antigo Testamento que aconteciam de forma parcial. Sabe quando você está reformando a sua casa? Que tem o pessoal trabalhando e a tua casa está funcionando, mas ela não funciona por completo. Ela funciona de forma parcial. A sua loja está sendo reformada, certo? Ela funciona, mas ela funciona de forma parcial. Porque tem uma parte que não está completa. Da mesma maneira, no Antigo Testamento, nós encontramos muitas coisas que aconteciam porque Deus nunca deixou de salvar, Deus nunca deixou de falar, Deus fez tudo, só que era feito de forma parcial. Tem um versículo favorito meu que está em Hebreus capítulo 11, diz assim, porque a lei se referindo a tudo que nós vivemos no Antigo Testamento, e a lei que Deus deu a Moisés disse, ela tem a sombra dos bens futuros, mas nunca a imagem exata deles. Então, uma sombra ela não reflete algo falso. Uma sombra só reflete algo imperfeito, algo incompleto. A lei, o Antigo Testamento, nos mostra uma história incompleta. Por quê? Porque a realidade das coisas era a manifestação de Cristo Jesus. E no Antigo Testamento nós vemos Deus usando profetas, nós vemos Deus curando pessoas, mas, por exemplo, nós não vemos gente expulsando demônios. Nós vemos só isso na Nova Aliança, no Novo Testamento, no qual nós estamos inseridos pela graça de Deus, numa nova época da história, que acabará só com o retorno de Cristo pela sua igreja. Então, o que acontece? Os profetas do Antigo Testamento, efetivamente, eles ouviam a Deus. Pastor, e tem profetas no Novo Testamento? Tem. Tem homens e mulheres, a Bíblia diz que tem profetas no Novo Testamento também. Mas a função dos profetas do Antigo Testamento e dos profetas do Novo Testamento é diferente. Por quê? Quem ouvia a Deus falar no Antigo Testamento? Somente algumas pessoas. Deus havia reservado o privilégio de que alguns ouvissem a sua voz. Alguns eram visitados por anjos. Alguns ouviam claramente a voz de Deus. Alguns eram visitados literalmente por Deus, o que na teologia é conhecido como teofanias, ou aparições visíveis de Deus, manifestações visíveis de Deus. Agora, os profetas tinham um trabalho, era ouvir a Deus e comunicar o que eles estavam ouvindo de Deus ao povo, certo? Mas agora no Novo Testamento, o Espírito Santo habita em todos. Portanto, você não precisa de um profeta para ouvir a Deus. Ok? Qual é a grande diferença? E com isso eu quero fechar, para te deixar o gostinho para o próximo episódio. Qual é a grande diferença? Em que no Antigo Testamento somente os profetas tinham uma exclusividade de Deus. Mas agora não. Agora você também ouve a Deus. E nas coisas corriqueiras, nas coisas do dia a dia, você não precisa ligar para o profeta para saber. Você pode até ligar se você tiver preguiça de ouvir a Deus falar. Mas não deveria. Por quê? Porque no dia a dia, Deus quer estabelecer um relacionamento com você. Meu querido, foi isso que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden. Eles perderam o relacionamento contínuo, constante com Deus por conta do pecado. Mas a morte de Jesus na cruz, o seu sacrifício, nos traz de volta para um relacionamento contínuo e constante com o Senhor. Olha que maravilhoso.
É para glorificar de pé, Brasil. O que acontece? Qual que é o meu trabalho aqui nesses episódios desse podcast? Que você descubra que está muito mais perto do que você imaginava. Que você descubra que é muito mais simples do que você imaginava. Que não é um bicho de 7 cabeças. Que não é um privilégio só para poucos ungidos. Não. A voz de Deus é um sistema, é uma qualidade que já está por defeito. Não sei se essa palavra se usa bem em português, mas já está incluído num pacote na nossa nova natureza espiritual. Quando nós nascemos de novo para a vida do Espírito, está incluído na natureza, num pacote, ouvir a voz de Deus. Não é uma exclusividade de alguns super-ungidos, de alguns apóstolos, profetas, arcanjos, não. É para cada filho de Deus a possibilidade de ouvir a voz do seu amado Jesus. Então os profetas do Antigo Testamento eram os únicos que ouviam a Deus no seu momento. É óbvio que Deus falava com outros ali, mas não era massivo, não era com todos. E os profetas do Novo Testamento, eles não são os únicos que ouvem a Deus. Ok? Quero te deixar com essa ideia aqui. Então lembre-se, me siga lá no Insta, para você ficar sabendo das notícias. De qualquer forma, se houver alguma novidade, eu também vou avisar aqui pelo YouTube com algum vídeo informativo rápido. Ok? Então vamos lá para mais um dia maravilhoso que Deus está provendo para nós. Um dia extraordinário. E se você estiver aqui na nossa cidade esse final de semana, você não pode perder. Esse domingo nós temos um culto tremendosíssimo na presença de Deus. Vamos ter uma festa, vamos ter batismos nas águas, uma festa de celebração ao Senhor, tá bom? Um beijo grande no seu coração e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.